Pessoal, agora está gravando, né? Então, boa tarde novamente. Obrigado por estarem presentes mais uma vez, tá? Então, como eu falei, hoje nós vamos concluir o módulo, tá? Semana que vem faremos a prova. Aproveitem para ir tirando dúvidas. Na semana que vem, ou seja, de hoje a 8, nós vamos, no primeiro período, fazer uma revisão, tirar as dúvidas de vocês. E em seguida eu passo a prova para vocês com um limite de tempo aí para vocês responderem online, certo? Vão poder responder do celular de vocês mesmos. Próxima aula eu explico a vocês aí qual vai ser o código, aliás, qual vai ser o próximo módulo, que aí vou ver com o pedagógico uma sequência que não possa prejudicar vocês, ou seja, possa ter a sequência, mas que vocês possam acompanhar de casa também, tá? Então, vamos fazer aqui o possível para que a sequência do módulo seja um que vocês possam fazer a prática ou estudar em casa sem problema nenhum, certo? Então, aí eu passo para vocês na próxima aula. O Belkçado colocou aqui, professor, pegue e leve aí na prova, porque eu estou sem PC. Não, Belkçado, a prova é no celular, meu bichinho, não se preocupe não, viu? A prova vai ser no celular. Não existe desculpa, não. Vamos lá. Na página 48, ele fala aí sobre o tráfego de sites, tá? E aí, Lívia Martins, boa tarde. O tráfego de site, pessoal, basicamente consiste da seguinte... Eu acho que a gente fez, pessoal. Eu acho que eu já fiz essa página aqui com vocês, que foi uma configuração em uma plataforma para a gente ver, por exemplo, quantas pessoas acessam o nosso site, né? Ou seja, qual é o número de acessos, de onde são essas pessoas, de onde partem essas pessoas. Eu acho que eu já vi. Podemos ver novamente, tá, pessoal? Mas na minha lembrança, eu já passei para vocês, que é o Google Analytics. Então, assim, como eu venho falando desde o início do módulo, não basta a gente montar um aplicativo, a gente montar um site e a gente não ter acesso, tá? Então, tá vendo aí, ó, e a gente não basta simplesmente a gente publicar, a gente precisa saber se as pessoas estão acessando a página, se o número de acessos corresponde à estimativa. Se não for, a gente bolar estratégias para tentar chegar a um número máximo de pessoas. Então, na verdade, aí na página 50 e 51, nós já fizemos, que foi exatamente a questão de fazer o cadastrozinho, utilizamos a sorveteria do Lucas e tal, para fazer esse processo, tá, pessoal? Então, na verdade, nós já vimos. Aí, olha só, continuando aqui, deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entender aqui as mensagens, tá? Só um minuto. E foi, página 44. Tem certeza? Página 44. Pessoal, só para a gente ter um pontozinho aí. Eu já mostrei para vocês sobre... Se eu já mostrei sobre o Google Analytics, tá? Que seria um cadastro para que o Google possa monitorar o nosso site e informar quantos acessos nós já fizemos. Então, nesse caso aí, nós já vimos a página 44, que é o redirecionamento 301, links quebrados, tá? E aí, quem me confirma realmente aí se foi a página 44? Nos meus cálculos, seria a 54, mas... E aí, pessoal? Pronto, então vamos aqui para a página 44. Então nós não tínhamos visto. Deixa eu colocar aqui o slide, porque aí eu vou explicando para vocês, vou complementando com o livro e assim por diante, tá? Só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui.
Ah, pessoal, agora tá? Então, ó, vou voltar aqui, tá? A questão do link aqui, porque quando eu desliguei aqui sem querer, ele bloqueou o áudio. E eu explicando aqui sem. Vamos lá. Então, ó, a partezinha aqui de links, ó, os links são os elementos mais importantes do Google encontrar novas páginas na internet e atualizar as que já existem em seus índices. Ao encontrar um link em uma página, o Googlebot segue este link para conhecer a página de destino e levar para esta um pouco de reputação. Então, como é que funciona aí? Então, imagina aí, a Rosiane tem uma casa de construção lá no Giral, tá? E no rodapé da página, ela quer colocar, por exemplo, link de parceiros, ou seja, dos fornecedores dela. Então, a partir do site da casa de construção, eu posso chegar nos fabricantes, ou seja, nos fornecedores. Então, isso, o que é que acontece? O site de construção, ele dá um respaldo para os seus fornecedores e, consecutivamente, o próprio site de construção, ele também ganha uma reputação, ou seja, ganha pontos, tá? E isso, o Google, ele leva muito em consideração. Como é que funciona isso daí? Primeiro, o Google, ele vai atualizar e ele vai conhecer novos sites também através dos links. Tá? Então, o Google ele não armazena, ou melhor, não leva em consideração o site completo, e sim cada paginazinha do site. Tá? Então, quando se tem links, ele acha isso de suma importância, porque passa-se uma credibilidade a mais para o site. Por outro lado, esses links eles não podem ser colocados de qualquer forma. Por exemplo, digamos lá na casa de construção os links estão de fornecedores, mas aí a Rosiane diz o seguinte: não, eu vou colocar um link da sorveteria do meu parceiro Lucas, tá? Então, para o Google não vê isso como uma boa prática de técnicas de SEO e o site de construção ele pode ser prejudicado por isso, por não colocar conteúdos relevantes com o mesmo conteúdo que está sendo abordado naquele site. Então, de preferência, pessoal, os links têm que serem colocados de acordo com o conteúdo que se está trabalhando naquela página. Então, se é uma casa de construção, que os links parceiros sejam da mesma área, tá? A mesma coisa acontece numa sorveteria, colocar uma casa de construção, ou seja, colocar o link da casa de construção. Isso é uma prática ilegal e o site ele pode ser punido, tá? Com a perda de pontos perante o Google ou até mesmo um banimento se for realmente algo considerado mais sério para o Google. Então, os links seria isso daí, você poder colocar dentro da sua página alguns links que direcionem ao usuário final a conhecerem outras páginas. Tá? A gente vê muito isso nos canais do YouTube, mas lá no YouTube isso é normal, isso faz parte de um canal ele poder colocar, por exemplo, links para outros canais que trabalhem na mesma área. Por exemplo, eu vejo bastante, às vezes quando eu estou estudando ou assistindo uma videoaula em um determinado canal, muitas vezes tem lá, por exemplo, um canal, por exemplo, de assuntos semelhantes, ou seja, canal parceiros. Então, isso para o YouTube, lá na regra do YouTube também, isso é correto. Já no Google, ele é correto desde que o assunto ele seja relevante, tá? Sejam assuntos, como é que posso dizer, da mesma área, né? Assuntos relevantes. Outra coisa também que aborda aqui no slide é a respeito dos links quebrados, tá, pessoal? E o que é um link quebrado? Um link quebrado é quando, por exemplo, uma pessoa clica lá no link e ele não direciona para lugar nenhum. Então, temos que ter uma certa preocupação na questão de colocar links de parceiros, porque digamos que eu crio um site e dentro desse site eu coloco um monte de links parceiros. E eu não vou averiguar se esses links eles estão sendo, por exemplo, estão ficando com esse mesmo endereço ou se eles são mudados. Exemplo, digamos que eu tenho lá o meu site, eu coloquei os meus links parceiros, só que os meus parceiros mudaram o endereço, mudou um link. Se ele mudar o link,
aquele que eu coloquei no meu site já não direciona mais para ele. Então, quando o usuário clicar, simplesmente o que é que vai acontecer? Ele não vai mais funcionar. Então, se ele não vai funcionar, vai dar uma página de erro. Aí, o que é que acontece? Você que colocou o link errado, tá? Será punido por isso. Então, nesse caso aí, também tem que ter um cuidado muito grande. Um detalhe é que algumas pessoas tentam conseguir relevância com o Google colocando links parceiros, aliás, links de forma demasiada, né? Vou colocar links porque o Google vai ver que o meu site tem um monte de links e eu ganho credibilidade. Só que acontece o seguinte, o Google ele vai acessar cada um dos links para ver realmente se aqueles links eles são verídicos. E se ele encontrar, por exemplo, algum link quebrado, perde pontuação, tá? Ou seja, a página perde relevância. Se por acaso o link não é do mesmo segmento, também perde-se credibilidade com o Google. Então a gente tem que ter todo um cuidado na questão de colocar links e que esses links eles não sejam links quebrados, tá? Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande aí. Ok, pessoal? Compreenderam a respeito aí dos links? E aí, pessoal, vocês compreenderam a respeito aí dos links? Ok, vamos lá. Continuando, tá, pessoal? Lembrando que se vocês não forem entendendo, podem me chamando a atenção aí, levante a mãozinha, professor, não entendi, explica de novo, tá? Podem ir tendo ideias também de perguntas relacionadas ao tema, podem ir perguntando também, tá? A qualquer momento. Vamos lá. Continuando aqui, aí nós temos o redirecionamento 301, tá? E o que é esse redirecionamento 301? Ele diz o seguinte, ó, ao fazer a troca de um site que já está bem classificado pelo Google por um site novo, devem ser tomados alguns cuidados, pois esta tarefa pode dar origem a grandes problemas de classificação no Google, tá? Exemplo, se a página fictícia, por exemplo, www.seusite.com.br/produtos/doces, esteja muito bem classificada para a palavra-chave doces, tá? Caso seja mudado para www.seusite.com.br/produtos-doces, ou seja, toda a força de classificação serão perdidas. Deixa eu explicar aí para vocês como funciona esse redirecionamento 301. Imagina, por exemplo, uma casa. Muitas vezes a gente constrói, ou as pessoas constroem uma casa, e depois, com esse tempo, essa casa, ela precisa, digamos, o dono lá dela vê que existe uma necessidade de, por exemplo, fazer mais um cômodo, tá? Mais um quarto, mais uma sala, ou aumentar um corredor. Então, quer dizer, ela já estendeu essa casa, ou seja, já aumentou do projeto inicial. E isso acontece também com os sites. Então, a gente começa a, por exemplo, desenvolver um site, mas em um determinado período, a gente percebe que a gente quer reorganizar, a gente quer fazer uma reforma no site, mudar algumas coisas, e os links, eles são criados a partir dos nomes das páginas. Por exemplo, digamos que nós criamos 4 páginas. O meu site, ou melhor, o nosso site aqui tem 4 páginas. Lembra do app que nós criamos na aula passada, né? Então, nós temos o index, nós temos o produtos, nós temos serviços, teve outro. Nós temos, aliás, nós tivemos lá o index, o produto e o contato. Foram 3, não foram 4. Aí, digamos que dentro desse produto aí, você queira criar algumas divisões. Exemplo, lá a gente usou Dona Paper e você dentro você queira criar algumas possibilidades. Por exemplo, caixa, por exemplo, kit aniversário, por exemplo, convites para padrinhos. Então, você quer criar outros submenus. O que é que acontece? Esses links aí, eles vão ser modificados. E quando eles são modificados, automaticamente ele vai perder relevância, tá? Porque mudou o link. Então, digamos que eu criei a página produto, coloquei lá o arquivozinho HTML só com produtos, tá?
e eu, em algum momento, eu vou mudar o nome desse arquivo. Ao invés de produto, por exemplo, eu vou colocar produto, ou posso decidir essa questãozinha aí dos produtos. Consecutivamente, o resultado dos links lá, ele vai ser modificado. Então, se você modificar, toda a relevância, ela vai ser perdida, tá? E criar um redirecionamento 301 é só para você informar ao Google o seguinte: na verdade, esse redirecionamento 301 consiste em uma página HTML mesmo, tá? Onde você simplesmente vai colocar o seguinte, por exemplo, os links, todos os links das suas páginas, e vai apenas informar, por exemplo, ó, Google era dessa forma, agora passa-se a ser dessa outra. Então, você informa ao Google através da tag link, tá? E existe um atributo, no caso lá, por exemplo, link rel, aí a gente usa um atributo chamado canonical, exatamente para dizer o seguinte, ó, essa página aqui é ela que deverá ter a maior relevância, tá? Então, eu vou informar ao Google que eu mudei a estrutura de página, porém a maior relevância é a página tal. Então, vou fazer essa definição aí. Eu fazendo esse direcionamento, tá, para essa nova página, o que é que vai acontecer? O Google ele vai chegar na página antiga, quando ele chegar na página antiga, ele diz o seguinte, ó, agora, na verdade, no lugar dessa página tem outra, então ela direciona para outra. E ali já informa que toda a relevância da página antiga será transferida para a página nova. Tá? Então, o redirecionamento 301 ele vem com esse objetivo. Outro objetivo que esse 301 aí ele serve, por exemplo, hoje a gente não vê muito isso, mas há uns anos atrás tinha bastante. Por exemplo, eu ia dar um suporte no meu site, e aí vocês sabem que quando a gente está fazendo uma manutenção, vamos pegar como exemplo o app que nós montamos no conteúdo passado, né? A gente faz uma alteração, pede para visualizar. Faz outra atualização, pede para visualizar. E antigamente as pessoas faziam o seguinte, eu falo antigamente, alguns anos atrás, tá? Criavam uma página HTML, tá? Com uma imagenzinha de um homem trabalhando, um bonequinho, uma imagenzinha, né? Com cones, com cavaletes e tal, e uma mensagem em manutenção. Aí, quando as pessoas acessavam o site através do link normal, era feito um redirecionamento para essa página que ia aparecer com o nome em manutenção. Então, isso também é um redirecionamento 301. Então, o que acontece? Aquela página principal, ela não perdeu credibilidade. Mas por que ela não perdeu credibilidade? Ela, por fim das dúvidas, ela estava funcionando normalmente. Então, o Google viu que ela estava funcionando. Só que, na verdade, ela informou para uma página que estava em manutenção. Então, quer dizer, antigamente as pessoas usavam muito, hoje as pessoas nem tanto. Hoje o pessoal usa muito a questão de frameworks e vem os servidores web, então isso facilita bastante esse processo de, de atualização, tá? Mas outro uso do redirecionamento 301 seria isso. No caso de uma manutenção do site, você transferir o acesso, tá? Hoje tá utilizando mais quando há essa questão de uma mudança de link, aí ele vai mudando aí. Ok, pessoal? Entenderam esse redirecionamento aí, o que quer dizer? Redirecionamento 301. Só para complementar aqui, tá? Vocês podem colocar aí se vocês entenderam ou não. Só para vocês compreenderem ainda mais. Tem um parágrafo aqui no livro que ele diz o seguinte, ó, um outro exemplo onde o redirecionamento 301 se faz necessário é o caso da página inicial do site ser acessada por diversas formas. Por exemplo, veja o exemplo de algumas URLs sendo utilizadas para acessar o mesmo site. Por exemplo, aí tem aí o www.tortasdavovó.com.br, aí tem tortasdavovó.com.br, www.tortasdavovó.com.br/, tortasdavovó.com.br/index e www.tortasdavovó.com.br/home.php. Então, ó, nesse caso aí, ele fez um redirecionamento para acessar através de vários links. Inclusive, foi até bom eu falar isso aqui para vocês.
o próprio Google, ele tem algumas, ele usa esse redirecionamento porque tem pessoas que, na hora de acessar o Google, colocam um site diferente. Por exemplo, coloca Google com um O só. Então, quando coloca com um O só, ele já vai direcionar. Deixa eu só fazer aqui um teste só para ver se é isso mesmo. Mas muitos sites eu já vi que mesmo você digitando ele errado, ele direciona para a página correta. Deixa eu só fazer um teste aqui, tá, pessoal? E aí, se der certo aqui, eu já passo para vocês. Ó, deu certo aqui. Deixa eu explicar para vocês aqui na prática como funcionaria o redirecionamento 301. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui ó, não tem nenhum link lá em cima, tá? Ó, eu vou colocar aqui, ó, Google com apenas um E, tá? Ó, se vocês observarem lá, ó, Google. Eu não coloquei dois O's, tá? Quando eu teclar Enter, ó, o que é que acontece aqui, ó? Ele já abriu o Google, tá? Então, só que para isso, para um site normal acontecer isso, por exemplo, digamos que você tenha uma confusão entre a escrita, entre Z e A, por exemplo. Então, se a pessoa digitar com Z, vai abrir, se digitar com S, vai abrir. Então, onde tem essa fonética aí parecida, tá? Então, você pode simplesmente fazer esse redirecionamento. Só que também tem que ter uma preocupação da seguinte forma: quando você vai usar vários links, que é o que está mostrando aqui no livro, tá? Ou seja, várias escritas diferentes, e que vai direcionar para o mesmo lugar, você vai ter que criar vários domínios, tá? Porque você não pode simplesmente usar um domínio de uma outra pessoa. Então, vai que aquela escrita que você esteja utilizando, ela já esteja com alguém. Então, vai ser impossível você utilizá-la, tá, pessoal? Então, o redirecionamento 301, ele viria com esse aspecto aí, ok? E aí, alguma dúvida? Todo mundo entendeu a respeito desse direcionamento 301? Hein, pessoal? Ok. Pessoal, eu estou percebendo que algumas pessoas aí estão com problema de internet, né? Que fica saindo, entrando. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Falamos aí sobre o redirecionamento 301. Beleza, Lívia. Já desligou o roteador, Lívia? Lembrando assim, quando ela está oscilando assim, pessoal, a primeira coisa que se faz como já foi falado na aula, desliga o roteador, liga de novo, que às vezes ele soluciona, tá? Vamos lá. Continuando, deixa eu ver aqui, viu? Pronto. Na página, deixa eu ver aqui, ó, é porque eu estou usando o livro e estou utilizando o slide, tá? Esse slide eu utilizava ele no curso de web, tá? Então, na verdade, estou reutilizando. Algumas coisas tem a mais do que tem no livro de vocês. É bom que vocês veem mais coisas aí. Na página 32, ele fala aqui sobre o HTML semântico, tá, pessoal? Então, ele diz o seguinte, ó, quando o Googlebot faz a leitura de um site, o esperado é que seja encontrado um código HTML bem feito, organizado e semanticamente correto. Um código semântico quer dizer que a utilização de cada tag é feita de acordo com sua finalidade. Eu acho que ele tem, agora eu não lembro qual, aliás, acho não, tenho certeza que ele tem no livro de vocês, eu só não lembro qual é a página. Mas o que seria esse HTML semântico aí? As tags, elas servirem exatamente para, ou melhor, serem utilizadas exatamente para as mesmas coisas,
tá? Ah, tranquilo, Lívia. Então, nesse caso aí, pessoal, o HTML semântico basicamente consiste em, muitas vezes, o conteúdo, visivelmente, ele fica igual. Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplozinho. Ó. No slide 31, ele está utilizando aqui uma div, deixa eu ver aqui o 32, tá? Não, seria esse exemplo que eu queria mostrar. Deixa eu mostrar no Sublime aqui, para vocês o que seria esse HTML semântico, tá? Deixa eu mostrar ele aqui no Sublime. Então, as tags, elas têm que serem utilizadas exatamente com aquele propósito. Por exemplo, eu já defini aqui o HTML, então eu vou colocar aqui o HTML. Nós já vimos que no HTML aqui, ó, na linha 2, é interessante que a gente coloque o lang e coloque o pt-br. Da mesma forma que a gente vem aqui e coloca, por exemplo, a meta, tá? O título, por exemplo, vou colocar sobre... Vou colocar aqui, HTML. Vamos lá. Então, visivelmente, tem coisas que vai acontecer a mesma coisa. Vamos lá. Digamos que eu venho aqui e coloque aqui, ó, uma div, tá? Dentro dessa div eu coloque, por exemplo, um H1, tá? E dentro desse H1 eu vou colocar, por exemplo, microcamp tecnologia. Ok? Mais abaixo aqui eu vou colocar um BR, só para não ficar tudo separado. E ao invés de eu utilizar a div, eu vou utilizar um article, por exemplo. E dentro desse artigo, eu vou utilizar um H1 novamente, tá? E vou colocar o mesmo microcamp, tecnologia. Vou salvar, tá, pessoal? Vou salvar para vocês verem a diferença entre um e outro. Ou melhor, vocês vão ver que não vai ter diferença nenhuma visivelmente entre um e outro. Deixa eu procurar aqui a pasta de vocês, terça tarde. Ó, uma outra coisa que eu digo a vocês que vocês não coloquem, por exemplo, o nome de um arquivo com espaços, tá? Então, evite de colocar, vou colocar aqui um underline, tá? Vamos lá. Já salvei, agora deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês e eu explicar melhor sobre eles. Deixa eu colocar aqui, ele ficou maior, bem curioso. Outras vezes não tinha dado diferença e agora deu. Mas vamos lá. Deixa eu ver se vai. Olha só, primeiro que eu utilizei dois H1s lá. Eu usei um H1 na div e eu utilizei um H1 no artigos. Mas, enfim, o que é que eu quero colocar aí para vocês, tá? Que a div a gente use apenas quando, por exemplo, a gente queira colocar um preenchimento, que a gente queira colocar objetos como imagens, que a gente queira posicionar essa parte de conteúdo em uma determinada posição na página, tá? Seria esse o intuito da gente utilizar as divs. Articles a gente usa quando aquele bloco de conteúdos ele vinha apenas com letras, por exemplo, apenas com textos, tá? Ou seja, conteúdo textual. Então, quer dizer, por mais que a gente consiga fazer a mesma coisa visivelmente com a div e com o articles, tá? É uma forma errada a gente usar a div para tudo, tá? Então, eu até acredito que seja mais um vício de desenvolvedor, né? Porque usou, por exemplo, div, deu certo e começa a aplicar em tudo. Só que,
semanticamente correto, não é legal que você utilize, por exemplo, divs em tudo. Então, quando for texto, utilize artigos. Quando for objetos que você queira posicioná-los na página, você queira, por exemplo, colocar uma interatividade, aí você usa div, tá? Então, basicamente, seria essa a diferença. E aí vem a questão do HTML semântico e do HTML não semântico. Então, no HTML tem muita coisa... Não, eu dei só o exemplo disso daí, tá? Dei só o exemplo disso daí. Mas existem vários outros que visivelmente vai acontecer a mesma coisa, tá? Visivelmente vai acontecer a mesma coisa, mas não é uma prática correta. Então, é bom estudar, por exemplo, o significado de cada divs, ou para que utilizar cada divs, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, basicamente, seria isso daí. Sou teimoso aqui, deixa eu ver só uma coisa. Vou substituir ao invés do H1, vou colocar uma tag P aqui, para ver se ele vai dar diferença. Eu já tinha feito umas vezes, e ele deu exatamente igual. Só um minutinho aqui, tá? Teimoso pra caramba. Pronto. Acho que foi isso que eu tinha feito em uma outra vez. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual foi a alteração que eu fiz. Ó, aqui no Sublime eu fiz apenas alterar, por exemplo, ao invés de H1, eu utilizar o... Deixa eu ver aqui. Eu utilizei a tag P, tá? E lá no navegador, vamos ver agora aqui se ele ficou certinho. Então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, ó. Visivelmente, os dois conteúdos ficaram exatamente iguais, ó. Tá vendo? Então, ficaram exatamente iguais. Agora, obviamente, nesse caso aqui, a div é a forma incorreta, tá? E o artigo ele passaria a ser a forma correta. Ou seja, semanticamente falando, nesse caso aí, nessa hipótese, utilizando o articles é uma forma mais correta de você desenvolver, tá? E aí, o que é que acontece? O Google, ele simplesmente ele analisa todo o código da página e ele vai analisar o que é que está correto, ou seja, o que foi montado utilizando todos os parâmetros e, consequentemente, a forma correta. Tá? Então, aquele que montou de forma correta, ele ganha-se uma pontuação a mais, ou seja, quando as tags foram utilizadas de maneira correta. Uma outra observação que eu posso colocar é o seguinte: o CSS ele não é levado em consideração para as técnicas de SEO, ou seja, para finalidades de ranqueamento de página, tá? O CSS em si ele não vai ser levado em consideração. Agora, o que vai ser levado em consideração seria a agilidade em que a página vai abrir, ou seja, a velocidade com que a página vai abrir. Beleza, pessoal? Então, seria exatamente essa questão aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, vamos lá. Olha só, na página 45 do livro, que eu não tô... aliás, eu sei que eu tenho, mas a sequência, às vezes, da página, ela muda. Então, na página 45, ele tem aí o arquivo robots, TXT, e também um sitemap XML, tá? Que a gente vai explicar para vocês agora como é que funciona. Estou só vendo aqui se eu encontro ele, mas eu não sei onde é que está aqui. Eu sei que eu tenho, só não sei onde é que ele está. Enfim, vamos lá. Na página 45, ele fala sobre o arquivo robots.txt. Para que serve esse arquivo robots.txt aí, está na página 45? Pessoal, imagina que quando a gente publica um site, aquela página completa, por exemplo, que eu tenho até aberta aqui o de vocês, deixa eu só compartilhar aqui.
Quando a gente vai publicar um site, tá? A gente manda para o nosso servidor, tá? Nosso servidor web, a pasta com o nome do projeto. Ou seja, nesse caso aqui seria a página terça-tarde. E dentro da pasta terça-tarde tem todos esses arquivos aqui. Então, tudo isso faz parte do projeto, tá? E o arquivo robots.txt, ele vem com o intuito de dizer o seguinte: muito embora, porque publicar vem de público, quando a gente vai publicar é tornar algo público. Mas digamos que você queira fazer com que alguns dos recursos dentro do projeto, ele não seja público, ou seja, as pessoas não tenham acesso. Porque se você deixar público, automaticamente qualquer pessoa poderá ter acesso àquelas informações. Vamos colocar aqui um exemplo prático para vocês entenderem. Digamos que vocês montam um sistema web, tá? Um site web, ou seja, um sistema que funciona na internet, para uma escola. Tá? E dentro desse site, por exemplo, tá lá os dados dos alunos, tá? Todos os dados dos alunos, que esses dados dos alunos não são públicos, ou seja, eles estão na internet, mas eles não são públicos, porque é um sistema web, tá? Você não quer, por exemplo, que as pessoas tenham acesso às imagens dos alunos, você não quer que as pessoas tenham acesso, por exemplo, ao histórico do aluno e aos dados do aluno. Então, é necessário a criação desse arquivo robots.txt com o intuito de dizer o seguinte: Google, não acesse os dados, por exemplo, da pasta IMG, da pasta vídeo, da pasta Dona Paper, ou seja, é proibido você ter acesso a essa página. Então, a gente usa o arquivo robots.txt exatamente para informar ao Google quais arquivos ou pastas ele não deve abrir. Porque se o Google abre, ele é público. Então, quer dizer, vamos pegar uma prática bem simples aqui. Digamos que o site da Microcamp, ou seja, onde é feito o sistema, o cadastro de vocês lá na Microcamp, imagina se eles fossem públicos. Então, se eu colocasse o nome de vocês completo na internet, simplesmente ia aparecer lá os dados de vocês. Ia aparecer a foto de vocês, que lembra que vocês tiraram a foto lá para a biometria? Ia aparecer o telefone de vocês, ia aparecer um monte de informações de vocês. Então, através desse arquivo robots.txt, o Google ele passa a não ter acesso a essas informações. Ou seja, o sistema está funcionando na internet, porém ele não é público. Tá? Então, quando eu quero que um determinado conteúdo ele não seja um conteúdo público, simplesmente eu crio um arquivo chamado de robots.txt. De que forma eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com o Sublime, eu posso fazer isso com um bloco de notas, eu posso fazer isso com o WordPad, se for o caso. Então, eu posso fazer com qualquer editor de texto. Tá? Por exemplo, eu vou pedir aqui um novo documento. Não vou definir nenhuma linguagem, porque se eu for lá em View, sintaxe, ele não tem nenhuma sintaxe chamada de .txt, tá, pessoal? Não tem nenhuma, tá? Então, se você vai usar o Sublime para fazer esse... Deixa eu ver aqui... Textline, não, esse aqui, tá? Então, se você vai usar, por exemplo, o Sublime para fazer isso, você pode vir aqui e fazer novamente. Aliás, fazer direto, ó, user... tracinho, agente, asterisco, faltam uns 2 pontos aqui, um asterisco, e aqui abaixo eu vou colocar aqui, ó, esse comandozinho aqui, ó, esse comandozinho é o que permite, tá, o bloqueio das pastas. Então, ele vai dizer o seguinte, como se fosse um desativar, digamos, ó, digamos que eu vou colocar aqui, vou repetir esse nome aqui. Dois pontos. Vou colocar aqui barra, por exemplo, IMG, porque nós estávamos produzindo os arquivozinhos lá IMG. Aliás, a parte do diretório IMG. E digamos que eu vou colocar aqui, ó, também...
dois pontinhos, barra, digamos, CSS. Digamos que eu não quero que o Google acesse essas duas páginas aqui, nem a pasta imagem, nem o CSS. Já fiz isso daqui, o que é que eu faço agora? Eu salvo, tá? Observa lá, terça-tarde, esse documento ele tem que ser salvo dentro da pasta principal, ou seja, terça-tarde. Aí eu vou colocar lá, ó, robots. Professor, eu tenho que colocar o nome robots? Sim, tá, pessoal? Aí eu vou colocar aqui, ó, txt. Pronto. Se eu clicar aqui na setinha, não tem o arquivozinho txt, ó. Tá vendo? Ó, se eu procurar, não tem o arquivozinho txt. Ou tem? Txt. Tem um aqui, ó, ponto .txt. Tem um aqui, mas não é esse ply aqui, não. Só se for outro. Text não é. Textline não é. Pronto. Então, ó, se não tem, eu simplesmente venho aqui, ó, e já informo o txt direto, tá, pessoal? Quando eu coloco o txt, eu vou salvar, tá? Ó, salvei. E lá na pasta principal de vocês, ó, na pasta principal de vocês, observa que ele já tem um arquivozinho aqui, ó, chamado de robots, tá? Ó, já tem um arquivozinho chamado aqui de robots, e o tipo dele é de texto, ou seja, é um txt. Se eu abrir, vai abrir o bloco de notas, não vai nem abrir o Sublime, e observa que está lá o que a gente montou, tá? Então, o arquivozinho robots.txt, ele entraria com esse intuito aqui, ok? De informar o Google quais páginas não é para serem publicadas, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Hein, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo aí para todo mundo? Beleza. Pessoal, na página 45, lá no finzinho, ele vem falando sobre um sitemap, tá? Sitemap.xml. Primeiro, XML não é uma linguagem de programação também, tá? Inclusive, ela é uma linguagem, eu não lembro agora a tradução dela, mas ela é bem parecida com HTML e ela só serve só para a gente trabalhar com a parte textual. Na verdade, é a parte de organização de texto. Geralmente, o XML ele é utilizado para a criação de notas fiscais, porque através dela é posicionado cada dadozinho, por exemplo, que é inserido numa nota fiscal. Então, geralmente utiliza-se para isso. Então, o que é esse sitemap aqui? Deixa eu explicar primeiro uma comparação no nosso dia a dia. Imagina, por exemplo, que nós vamos participar de um evento lá no Centro de Convenções Maceió. Não sei se, aliás, com certeza algum de vocês já foi todo mundo já foi para o Centro de Convenções, mas é uma coisa grandiosa, uma coisa muito grande, né? E aí, digamos que está lá um evento enorme e você chega e você esteja procurando por algo definido. Eu queria localizar isso. Se não tiver ninguém para lhe informar onde é que está, se não tiver um guia, por exemplo, talvez isso demore muito para você encontrar, tá? Ou seja, você sair procurando no evento, na feira, lá, até encontrar o que você deseja. Então, se tivesse, por exemplo, um banner, digamos um banner na entrada do evento, com um mapa do evento, explicando que no setor tal vai estar os estandes relacionados a um determinado segmento, no outro pavilhão vai estar, digamos, outro tema, e assim sucessivamente. Ou seja, nós já iríamos diretamente para o que nós desejamos. Tá? Então, nós já iríamos de forma direta, certo? E é isso que o Google também incentiva que se faça. Por exemplo, que crie um site que ele funcione como mapa do site. Ou seja, melhor, crie-se uma página e que essa página ela seja o mapa do site. Ou seja, indique para o Google quais são os links que ele vai encontrar, quais são as páginas que ele vai encontrar. Por exemplo, eu criar uma página para informar que tem, por exemplo, um home,
um produtos e um contato. É fácil, porque só existe 3, né? Só existe 3 páginas HTML aí dentro. Fica fácil para o Google. Agora, imagina, por exemplo, um site de vendas. Se você vai para um site de vendas, aí você vai em eletros. Quando você coloca em eletros, ele vai vir outros segmentos. Então, quer dizer, é muita coisa, tá? Até o Google encontrar cada item, claro, é rápido, né? Ele já encontra rápido, mas ele quer que seja mais rápido ainda. Por quê? Porque ele quer trazer para o usuário final um conteúdo de uma maneira rápida, ou seja, o maior número de conteúdo possível e o quanto mais rápido, melhor. Então, o sitemap, ele consiste exatamente em você criar um mapa do site e para informar ao Google exatamente quais são as páginas que tem naquele site. Além do objetivo de informar ao Google quais são as páginas que tem naquele site, ele vem também com o intuito de informar quais são as páginas que têm uma relevância maior. Então, ó, essa página, o conteúdo é mais relevante, essa página é menos relevante, e assim sucessivamente. E é um arquivo XML, ok? Para a gente montar isso daqui lá no Sublime, podemos fazer isso no Sublime também, tá? Então, vamos lá para o Sublime. Vou aqui abrir uma nova página. Vou lá em View, Syntax. Eu vou aqui em XML. Vamos ver se a gente acha aqui. XML, olha aqui abaixo, ó. Tá? Então, para a gente criar um mapa do site, basicamente a gente vem aqui, ó. Eu vou criar aqui uma URL. Observa que ele é diferente. Assim, a estrutura ela é bem semelhante ao HTML, ele só não insere tudo de uma vez só, né? Como a gente faz. Deixa eu só ver aqui uma coisinha, só um minutinho, tá? Só um instante aqui. Vou verificar aqui um detalhe. Tá com um tempinho que eu não trabalho com XML. Deixa eu ver aqui. Fiz aqui uma pesquisa só para pegar aqui uma ideia aqui de uma estrutura XML. Eu não lembro se... tranquilo. Eu não sei qual é a versão que está o XML inicialmente, mas aqui na pesquisa ele deu 1.0. Vamos ver aqui. Olha só, no HTML, quando nós vamos criar a estrutura HTML, ele tem uma estrutura, né? Que é exatamente a gente colocar lá o HTML, né? E ele dá toda a estrutura. No caso do XML, a estrutura ela começa-se apenas colocando, cadê aqui, ó? Apenas colocando isso daqui, tá? Essa estruturazinha aqui. Eu não sei se a versão que nós estamos, ou melhor, a versão do XML é 1.0 ainda, tá? Pelo menos ali na pesquisa ele deu 1.0. Não lembro qual é a versão que nós estamos. Mas enfim, vou deixar ele aqui, tá? E mais abaixo, dentro da URL, eu vou abrir aqui uma tag chamada de lock. Inclusive, ele não abre tudo como o HTML, então a gente tem que digitar. E agora eu vou dizer o seguinte, um exemplo, tá? Como é uma URL, eu tenho que colocar toda a estrutura, http, digamos que eu coloco lá, ó, www.microcamp.com.br, tá? Então, eu vou informar quais links eu vou encontrar dentro do site Microcamp, um exemplo. E agora eu vou definir qual é a prioridade, tá? Qual é a prioridade desse link. Vou colocar aqui, beleza. Em uma escala, pessoal, de 0 a 100, só que ele é colocado em casas decimais, por exemplo, 1.00 é a maior escala, tá? Ou seja, é a maior proporção, ok? Aí, digamos que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar outra URL, olha só aqui, ó. E vou colocar aqui, à frente de .com.br,
eu vou colocar barra cursos e a prioridade eu vou colocar 0. Por exemplo, 99, tá? Então, a escala é essa 100, só que com um pontinho, ou seja, né? Então, seria simplesmente você ir colocando digamos, a prioridade de cada um deles. Aí, suponhamos que eu queira colocar outro, digamos que eu posso vir aqui e colocar, e na frente eu vou colocar, por exemplo, franquia. E professor, eu posso colocar a mesma prioridade? Pode. Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, 0, 9, por exemplo. São as prioridades, tá? Se você não quiser confundir, deixa um valor bem próximo. Se você não confundir o Google na hora do Google dizer certo, mas quem é o mais importante, tá? Aí, digamos que eu venho aqui e coloque outro, como, por exemplo, aqui, barra cursos, barra informática, um exemplo, tá? E eu venho aqui e coloque outro, por exemplo, ó, aí barra e assim eu vou criando prioridades para cada um deles, tá? Então, o arquivo sitemap, ele vem com esse objetivo aqui, ó, tá? Digamos que aqui eu vou colocar só 0, vou colocar 97 também, tá? Então, simplesmente eu vou nesse arquivo aqui, ó, salvo. Aí eu já estou lá, ó, na terça tarde, eu já estou dentro do projeto, e eu vou colocar aqui, por exemplo, site map. Não precisa eu colocar o XML que ele já definiu, tá, pessoal? O XML, ok? Não sei se apareceu aí para vocês a janelinha de salvar, mas estou salvando agora, ok? E lá dentro da pasta já fica um projetozinho, melhor, já fica o arquivozinho. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha lá. Deixa eu ver se aparece aí para vocês. O meu aqui está com um delay porque está dando uma oscilação na minha internet, tá? Vamos lá. Todo mundo aí consegue visualizar o site da pasta, aliás, visualizar a tela da pasta do projeto de vocês? Ok, beleza. Então, ó, nós temos aí um arquivo robots, que, como eu falei para vocês, o objetivo do arquivo robots é você dizer, ou melhor, você informar ao Google quais páginas devem ser acessadas sim ou não, tá? E o sitemap é um mapa do site, na verdade, que você vai colocar o caminho onde o Google vai encontrar cada um dos links. Ok, pessoal? Tranquilo? Entenderam aí? Alguma dúvida, pergunta? Tranquilo? Deixa eu ver aqui o que é que se segue aqui para a gente conseguir. Pessoal, me dá aí um feedback aí para saber se a gente já viu como validar o código HTML. Lembra se a gente já fez a validação? Pessoal, já usamos aquela plataforma da W3, pronto, Validator, pronto. Então, deixa eu continuar aqui. Olha só, na página... Ok, beleza. Gustavo, essa validação seria basicamente você ir em uma plataforma onde ela iria ler todo o código que você montou no HTML e informar se o seu site existe algum erro, tá? Ou alguma inconsistência, tá? Por exemplo, alguma falha, algum erro,
E aí ele vai dizer para você o que é o erro e vai sugerir exatamente a organização. Minha lembrança nós já fizemos também. Entendeu, Gustavo? Isso, semana passada, né? Tranquilo. Na página 46, tem aí o otimização externa, tá, pessoal? Quando se fala em otimização externa, basicamente consiste em quê, tá? Consiste em a gente, digamos, ranquear o nosso site, o nosso app, só que de uma forma que não seja através do código HTML, ou seja outros mecanismos. E aqui primeiro ele coloca assim, ó, PageRank, tá? E o que seria o PageRank? Ele diz o seguinte, ó, o PageRank já foi uma das métricas utilizadas pelo algoritmo do Google para determinar o posicionamento das páginas nos resultados de pesquisas, tá? Por muito tempo, o Google levava em consideração a pontuação que um site tinha no PageRank, que variava de 0 a 10. Quanto maior era esta pontuação, melhor seria o posicionamento do site nos resultados orgânicos. Quando se fala em resultados orgânicos, são resultados alcançados através de uma pesquisa comum no Google, ok? Esta métrica não foi abandonada pelo algoritmo do Google, porém, não é mais exibida por ele. Continua sendo importante e, por isso, vale mais a pena se preocupar com as boas implementações para o PageRank. São várias dicas de implementações para o PageRank, aqui vou apenas listar algumas delas. Pessoal, só um detalhe, tá? Há uns anos atrás, nós tínhamos uma plataforma exatamente chamada de PageRank, onde nós íamos lá e colocávamos o link do site, tá? E ele ia atribuir o PageRank daquela página, por exemplo, em um valor de 0 a 10. E aí, nas aulas a gente fazia isso, né, para os alunos acompanharem, e era curioso, porque sites muito conhecidos, tá, muito conhecidos, eles não chegavam a 10 no PageRank. Então, por exemplo, os sites de vendas mais conhecidos, eu me recordo que eles tinham lá, por exemplo, 7, numa escala de 0 a 10, né? 7, 8, tá? Então, era uma coisa muito difícil chegar numa escala, por exemplo, de 10, né? E quanto maior fosse a pontuação no PageRank, melhor seria o resultado de resposta lá no Google. Como o texto mesmo colocou aqui, o Google simplesmente ele não tem o PageRank mais como a única forma de ranquear um site nos resultados orgânicos, mas continua sendo uma delas. Porém, ele não mostra mais, ele não divulga. Por exemplo, não tem como a gente simplesmente ir pesquisar o PageRank de um site para saber a pontuação. Então, é algo que fica restrito apenas ao Google. Por isso que ele até falou. Por isso que é melhor a gente se preocupar nas métricas, em estruturar o nosso código, o nosso HTML. Porque não tem como a gente saber qual é a pontuação que nós temos perante o Google. Tá? Isso não é divulgado. E algumas das possibilidades de implementação para o PageRank, ele colocou aqui na página 46, como, por exemplo, as palavras-chave no conteúdo do site. Tá? Então, as palavras-chave, que nós já explicamos sobre ela, vem com o objetivo de você poder repetir várias vezes aquela mesma palavra, tá? Repetir várias vezes aquela palavra durante a página. E que a gente colocou que uma ideia, e que o Google recomenda, que essa palavra ela seja repetida entre 5% e 7% do total de palavras do site. Então, por exemplo, a cada 100 palavras que tenha no seu site, você repetir entre 5 e 7 vezes, a mesma coisa. Tá? Como a gente explicou lá, sorveteria, sorvete gourmet, sorveteria gourmet e tal. Então, fosse repetindo essa palavra várias vezes, agora, obviamente, dentro de um contexto, para não ficar algo repetitivo e feio. Tá? Se preocupar com os links externos e externos, que nós já falamos sobre isso hoje na aula. Autenticidade do conteúdo, e quando se fala em autenticidade do conteúdo,
é você ter um conteúdo único, pessoal. A gente vai falar sobre conteúdos duplicados e muita gente usa essa prática para montar, por exemplo, sites, aplicativos. Eu acho que todos sabem que nós podemos ter acesso ao código, por exemplo, HTML de qualquer site. Tá? Aí muita gente vai lá pegar essas ideias já prontas. Então não é ser uma coisa autêntica, né? Você está simplesmente plagiando. Então, quando se por acaso a gente plagiar, ou seja, pegar um conteúdo de algum outro site, quando o Google ele vai fazer o ranqueamento, ele vai dar credibilidade para aquele conteúdo mais antigo, ou seja, para o site mais velho, que já era o site que existia. Então, nesse caso, não ficaria legal para você que montou um site pegando conteúdos de outras páginas. Busca por links vindos de outros sites ou blogs, ou seja, quando as pessoas acessarem o seu site através de outros sites, isso é importante também para o seu PageRank, ou seja, para o PageRank da página. URL amigáveis, tá? Que aí são URLs que não tenham caracteres especiais, que não tenham underline, que não tenham um número excessivo de caracteres, então seria as URLs amigáveis. Tá, pessoal? Então, aí está sobre o PageRank. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a questãozinha aí do PageRank, pessoal? Dúvidas, perguntas? Pessoal, podem colocar perguntas aí, tá? Podem fazer perguntas. E aí, pessoal, ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Todo mundo compreendendo? Beleza, graças a Deus. Olha só, eu coloquei aqui um slide que é o mesmo que tem no livro, tá? Que é na página 47 do livro. Ele está aqui sobre links building, tá? É um conjunto de técnicas com o objetivo de conseguir maior número possível de links para uma página. Conseguir bons links para uma página aumenta seu PageRank. Algumas práticas podem ajudar, como, por exemplo, fazer conteúdos em posts, ou melhor, comentários em posts, participar de fóruns com conteúdos relacionados, fazer-se presente nas redes sociais. Mas deixa eu colocar aqui uma situaçãozinha que não é legal e que não é considerado como uma boa prática. Quando se fala em links, tá? E eu falei agora há pouco, não adianta você colocar links na sua página, encher de links na sua página para você ganhar bônus com o Google. Então, isso não é uma prática correta. Agora, ele recomenda que, por exemplo, você possa, digamos, fazer com que o nome do seu site seja citado várias vezes em algum conteúdo na web. Tá? Vamos lá. Não sei se vocês já participaram de algum fórum, fóruns de resolução de problemas. Por exemplo, no meu caso, eu participo de vez em quando, tá? Para ir buscar informações. Digamos que eu pego um computador aqui e o computador está com algum problema que não seja comum, não é um problema comum, fácil de resolver. E aí eu vou lá em um fórum, por exemplo, e eu simplesmente, quando eu vou procurar, raramente eu precisei expor o meu problema, porque quando eu chego, geralmente já tem um monte de gente que está com um problema igual ao meu, e vai ter outras pessoas solucionando, melhor, dando a solução do problema. Mas o que ele recomenda é que se vá nesses links, ou melhor, nesses fóruns, e participe, ou seja, dando soluções de problemas. E, na verdade, não é você usar um usuário seu com o seu nome, é usar como se aquela resolução estivesse sendo feita a partir do seu site. Tá? Então, o seu site que está solucionando o problema. Outra coisa que seria fazer comentários em posts. Digamos que a Lívia, né, que a Lívia agora é boleira, né, faz bolos, salgados e tal, ela cria um site ou um app, por exemplo, e as pessoas vão lá e compram o bolo, o salgado dela. Então, criar uma possibilidade de os clientes poderem fazer comentários.
só o fato das pessoas estarem comentando dentro do seu site já é uma credibilidade maior devido à interatividade. Então, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa na internet, existe a possibilidade de você ir lá e comentar se você gostou da compra, se o produto é bom, se o produto não é bom. Não imaginem que o site ali está preocupado em saber se você gostou ou não. Tá? Ele quer saber que você vendeu, aliás, que você comprou. Né? E aí, o que é que acontece? Você vai lá e comenta, ó, gostei do produto, a entrega foi rápida, tal, produto excelente. O comentário em si, ele não vai levar em consideração. Ele está levando em consideração que, tá? O site dele está tendo tráfego, está tendo uso, e ele ganha credibilidade com o Google. Inclusive, os blogs têm isso, né? Quando se fala, por exemplo, de blogueiro, né? Hoje tem essa questão das pessoas usarem as redes sociais. Né? Os blogueiros usam as redes sociais. Mas antes não. Antes as pessoas tinham um site no formato de um blog. E sites no formato de um blog eram sites que não era feito exatamente publicações, eram feitos posts. Tá? E nesses posts as pessoas poderiam comentar. Então o blogueiro saiu daí. Certo? Outra coisa que se pode utilizar, por exemplo, para o seu site, digamos lá, a Lívia tem o site de bolos dela, mas ela vai lá no Estragando, por exemplo, cria um banner, e lá naquele banner tem aquele recursozinho de arraste para cima, né? Arraste para cima. Então, quando arrastar para cima, vai direcionar para onde? Para o site. E são recursos que a gente pode fazer para tentar trazer o maior número de acessos possível para o site. Por quê? Quanto maior o número de acessos no site, maior é a credibilidade com o Google. Tá? Então, use as redes sociais para trazer clientes para o seu site. Um exemplo, tá? Vocês, como futuros profissionais de tecnologia, digamos que vocês vão seguir essa área de desenvolvimento. E aí vocês chegam, por exemplo, para um supermercado, ou seja, montam um... Aliás, vamos pensar um pouquinho menorzinho aqui. Digamos que vocês criam um app para uma pizzaria, tá? Ou seja, um app exclusivo para a pizzaria, e você chega lá na pizzaria e vai oferecer o seu aplicativo. Ó, eu desenvolvo um aplicativo para as pessoas poderem fazer pedido via aplicativo, porque as pessoas usam hoje a internet, então é interessante porque esse aplicativo ele manda a localização, né, no Google Maps, ou seja, a localização GPS de onde saiu o pedido, tá? Então, para o entregador já vai ficar mais fácil, porque ele já tem, por exemplo, o GPS para seguir até a casa do cidadão. Beleza. Você vende. Aí o contratante diz o seguinte, mas como é que eu vou fazer com que as pessoas conheçam esse aplicativo? Aí vem o plano de marketing, tá? Então, um exemplo, através de divulgação dentro da própria pizzaria, que vai informando as pessoas, que já tenha um recurso para as pessoas instalarem o aplicativo já na pizzaria, tá? Que use, por exemplo, as redes sociais para divulgar que agora a pizzaria tem aplicativo e você pode pedir e pagar pelo cartão de crédito direto no aplicativo. Então, você pode usar vários conteúdos com esse intuito, tá? Entenderam aí a respeito desse links build aí? Pessoal, dúvidas, perguntas? Vamos lá, pessoal. Tem dúvidas, Lívia? Pode perguntar. Ok. Beleza. Pessoal, utilizando hoje a criatividade, tá? Se consegue fazer tanta coisa no mundo que vocês não têm ideia. Uma coisa que... Ah, tá, Lívia. Beleza. Uma coisa que eu digo a vocês é que vocês sejam criativos para aquilo que vocês forem fazer. E a criatividade é exatamente vocês pensarem de uma forma diferente dos demais. Não queiram fazer exatamente o que os outros já estão fazendo. Então, tenta fazer algo diferente, tá? Tenho certeza, você chegar numa pizzaria oferecendo um app que as pessoas vão comprar e já vão poder pagar online, tá? Ou seja, já paga diretamente ali no cartão de crédito.
que vai ter a localização GPS, que o entregador fica mais fácil. E com certeza vende-se muito esses aplicativos, né? Então é uma área muito grande, assim como, por exemplo, venda de água, de gás, toda a parte de delivery, né? É só um aplicativo. A partir desse app, por exemplo, você vai só fazendo as modificações, as adaptações, e o mesmo app você vai transformar ele em pizzaria, em hambúrguer, em marmita, marmita fit, deixa eu ver mais aqui, viu? Aí tem várias, loja de roupas, você pode fazer, usar a criatividade, beleza? Vamos lá. Continuando, pessoal, na página 48, eu acho que eu tenho o slide dele aqui, página 48 do livro, que é exatamente falando sobre iscas, tá? E o que seria essas iscas, pessoal? Ó, uma isca em trabalho de SEO é uma página de conteúdo normalmente neutro, que pode atrair uma quantidade grande de acessos. Esta técnica está mais diretamente ligada com uma publicidade, pois uma grande ideia pode gerar um tráfego para um site. Vamos colocar aí uma ideia de uma isca. O que seria uma isca, digamos? Uma isca, pessoal, é um conteúdo extra que você está oferecendo no seu site ou no seu app, como forma de chamar pessoas a acessarem o seu site. Por exemplo, vamos colocar aqui uma ideia, né? A Lívia, ela está fazendo bolos e salgados, tá? E ela tem um app. Então, digamos que dentro desse app, a Lívia, ela coloque um joguinho, tá? Por exemplo, um joguinho de fazer bolo. Não tem aqueles joguinhos que tem na internet de fazer bolo, né? De receitas e tal, que é para as pessoas passarem o tempo. A Lívia, ela pode colocar, por exemplo, um joguinho aliás, um cronômetro. Pode colocar um recursozinho de tempo. Então, quando as pessoas quiserem passar o tempo, ou queiram usar um cronômetro, ou queiram, por exemplo, vamos lá, ver a previsão do tempo, vão até o aplicativo da Lívia para fazer isso. Não necessariamente para comprar o bolo naquele momento, tá? Não para comprar o bolo. Mas aí é uma isca. E quando a isca, você coloca a isca para tentar pegar o peixe, não é assim que funciona? Então, você coloca uma isca, para você não dar essa isca de graça e a pessoa ter acesso ao joguinho, é preciso fazer um cadastro. Ou seja, é preciso colocar um e-mail, é preciso colocar um WhatsApp, é preciso colocar algum contato e que, posteriormente, a Lívia vai ligar para a pessoa depois, ou vai mandar um e-mail com promoção de bolo, tá? Ou de salgados. Então, quer dizer, a isca é as pessoas virem jogar, virem se divertir, mas com o intuito de quê? Com o intuito de, digamos, de vender algum produto. É uma ideia que você tem de atrair as pessoas até você. Então, isso seria uma isca. Como, por exemplo, lá na lanchonete lá da Lívia, vai ter uma música ao vivo, por exemplo, tá? Então, as pessoas vêm para a música ao vivo, que é a isca, mas elas vão consumir o produto da lanchonete. A mesma coisa acontece a questão das iscas. E existe uma infinidade. Por exemplo, na turma de manhã, eu terminei hoje técnicas de SEO, tá? E eu até estava dando um exemplo. Tem umas marcas de tintas que você pode, por exemplo, instalar um aplicativo no celular e suponhamos que você quer pintar uma parede da sua casa e você quer saber como é que fica com aquela cor. Então, você vai lá no aplicativo, abre o aplicativo, tira uma foto do ambiente e dentro dessa foto você já altera as cores, tá? Então, quer dizer, você já vê o ambiente com a nova cor, né? Deixa eu ver aqui. Então, Lívia, vai ajudar bastante. Então, ó, por exemplo, nesse aplicativo você fotografa o seu ambiente e vai escolhendo as cores para você ver como é que fica. Esse aplicativo é uma isca. Você baixa ele, porque lá ele vai informar que essa tonalidade de cor são apenas para as cores daquela marca, né? E que se você comprar de outra marca,
não vai ter aquele mesmo efeito, tá? Não vai ter o mesmo efeito. Então, basicamente, seria essa questão das iscas aí. Existe uma infinidade, tá? É você usar a criatividade para isso. Imagina, por exemplo, uma loja de roupas, digamos, pega lá a Jamile, um exemplo. A Jamile tem uma loja de roupas e ela desenvolve um aplicativo para vender as roupas, exatamente. E no aplicativo pode ter aquele joguinho de montar um look a partir das peças que tem na loja. Tá? Então tem uma bonequinha lá, um bonequinho, e a pessoa vê as roupas, tá? Vê as roupas na loja e vai separando elas e vai montando os looks para ver como é que fica. Então, assim, é algo muito interessante, muito criativo e que, obviamente, pode vender muito nesse aspecto. Certo? Tranquilo? E que os clientes podem montar, tipo um avatar, ou seja, o perfil dele, se é uma pessoa magrinha, se é uma pessoa mais cheinha, se é uma pessoa alta, se é uma pessoa mais baixa. E aí já pode montar o look meio que se espelhando em si próprio, certo? É só uma ideia aí, tá, pessoal? Só uma ideia. Vamos lá. Vamos continuar aqui, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta a respeito de iscas? Hein, pessoal? Podem colocar aí, viu? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas. Eu acho que essas alturas, beleza, Ítalo? Eu acho que essas alturas, Belkcelda e Bruno já estão dormindo, viu? Bruno não interagiu. Belkcelda também não. Ah, tá acordado, é Bruno. Vamos interagir, Bruno. Aí, pensei que você estava dormindo. Beleza, então vamos interagindo aí, Belkcelda. Franciele, só para rir, ó. Se eu olhar as postagens da Franciele aqui, é só kkk. Não vi um ainda, viu, Franciele? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, é só kkk. Vamos lá. Continuando aqui, nós temos o clique no SERP, ó. Como é que funciona essa questão do clique no SERP aqui, ó? Quando uma busca é feita no Google, várias páginas são apresentadas para o termo de busca pesquisar. Caso o usuário clique em alguma página, ela será aberta e o usuário terá a opção de permanecer ou não. Caso o usuário permaneça, a mesma ganhará credibilidade e pontos no Googlebot. Porém, caso o usuário volte à página de busca, o site perderá credibilidade. Vamos entender o seguinte, eu creio que já aconteceu com todo mundo aqui. Quando a gente está fazendo uma pesquisa lá no Google, e o Google nos dá um resultado, a gente acessa o site. Quando a gente acessa o site, não é aquilo que a gente estava procurando, de imediato a gente já sai daquele site. Já aconteceu isso com vocês, ou com algum de vocês aí? Ou seja, acessar um conteúdo e perceber que aquele conteúdo não é o que você queria? Só aconteceu com a Lívia, Gustavo também, o Ítalo, Bruno. Então, pessoal, o que é que acontece? O processo, é, o processo de entrar e sair do Google, aliás, da página para o Google, quer dizer que aquela página ela não colocou um conteúdo relevante, que não condiz com as técnicas de SEO que foram aplicadas. Ou seja, as técnicas de SEO foram muito bem aplicadas a fim do Google dar o conteúdo como resultado. Mas quando as pessoas acessam, não encontram aquilo prometido. Aí, esse entrar e sair de imediato uma prática que o Google, digamos, tira pontos daquele site. Ou seja, ele cria uma punição para aquele site por dizer assim, você mentiu para mim, né? Você disse que tinha uma coisa que, na verdade, você não tem. Tá? Então, eu direcionei o cliente para você, o cliente simplesmente achou que o seu conteúdo é irrelevante. Então, perde-se pontos, consecutivamente, no futuro, ele simplesmente pode não, não dar mais como resultado de busca. Tá? E uma dica, o Belkcelder colocou aí, professor, acontece sempre no Google.
Pessoal, eu já percebi que muitas vezes vai acontecer porque nós temos a preguiça de ler aquela descrição que tem no site. Então, aquela descrição ali, uma dica que eu dou, tá fazendo uma pesquisa, tá? Lê na descrição se é exatamente isso que você está procurando. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma página aqui. Vou apagar isso daqui. Olha só, por exemplo, essas descriçõezinhas que tem aqui, ó, elas nos ajudam muito, tá? Elas nos ajudam muito no quesito de será que é isso mesmo que eu tô procurando? Então, observe que esse texto aí que eu selecionei, ele já diz, ó, correspondência de 99% na XML, curso e tal. Eita, não é isso que eu quero. Eu não quero fazer um curso. Aí, observe que mais abaixo ele já diz aqui, ó, HTML está relacionado com exibir dados, enquanto que o XML está relacionado em descrever dados, as tags usadas em documentos HTML, estrutura e tal. Aí, olha, mais abaixo ele já diz, ó, veja neste artigo uma introdução à linguagem XML. Então, quer dizer, na pesquisa eu já posso ler esse conteúdo e a partir daí eu posso ter uma ideia de qual resultado eu vou encontrar, tá? Agora, se você for clicando, fez a pesquisa e for clicando em um por um, aí vai encontrar muito conteúdo que não é relevante, você vai ficar entrando e saindo e esses sites vão perdendo credibilidade, tá? Bianca colocou aqui, nunca leio não mesmo. Como adivinhou? É a lógica, né, Belcelo? É a lógica, né? O Ítalo colocou, eu aperto Ctrl F na página para eu encontrar o que eu quero na maioria das vezes. Não usei esse Ctrl F aqui. Deixa eu ver como é esse Ctrl F aqui. Ah, sim, abri uma... Ah, tranquilo, já usei. Mas ele funciona da mesma maneira. Esse Ctrl F que você faz aí, ele só segura, ou melhor, só deixa o arquivo, digamos, a pesquisa aberta para você abrir outras páginas. Sim, sim, agora que eu lembrei, eu uso, tá? Eu uso várias vezes também. Mas uma dica vai lendo o conteúdozinho abaixo para não ter essa questão. Mas, enfim, uma preocupação que a gente pode ter um exemplo, eu estou dando um suporte no meu site e vocês já conhecem que, vocês viram lá no projeto passado. Eu vou lá, altero uma cor de um texto, vou ver como é que está esse resultado, né? Ou seja, vou ver como é que ele está, não é isso? Eu aumento uma div, agora eu quero ver qual foi o comportamento que ele ficou. Só que você fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Então, isso ele vai perder uma pontuação. Imagina, só numa manutenção você está perdendo pontuação. Aí você pode acessar um site aqui chamado de Kproxy, por exemplo. Existe outros, tá? Existe o Kproxy, existe o... Oh, meu Deus, agora eu esqueci os outros. E esses sites, ele simplesmente, você acessa, só que ele não é levado em consideração para o Google. Por exemplo, colocar aqui... Deixa eu colocar aqui microcamp.com.br, digamos assim. Ó. O que acontece? Eu vou acessar a internet, ou melhor, vou acessar o site da Microcamp. Você vai observar que o link aqui em cima, ó, a barra de endereço lá em cima, ela vai estar sempre com o Kproxy. Porque isso daqui, na verdade, ele é um servidor proxy, ou seja, é uma forma de você meio que proteger o seu site na hora que você está dando manutenção. E olha só, eu estou acessando o site da Microcamp aqui, mas no endereço lá em cima, eu estou, na verdade, acessando o Kproxy. Então, para qualquer finalidade, o Google ele não acessou esse conteúdo. Outra coisa que seria, né? Suponhamos que eu acessando o site Microcamp, eu acessando o site Microcamp pelo Kproxy, não vai ficar nada no histórico também, viu, pessoal? Tá aí uma dicasinha. Se vocês forem acessar algo que vocês não queiram deixar rastro, pode acessar aí pelo Kproxy e tem outro, que aí fica sem rastro, né?
Beleza, Marcos, tranquilo. Certo, pessoal? Então, eu posso acessar os sites que eu quiser e ele não vai ficar no histórico, tá? Então, quando eu fechar, por via das dúvidas, eu vou estar fechando o servidor proxy e não o site da Microcamp. Então, ele não vai contar como conteúdos relevantes lá. Tranquilo? Entenderam aí, pessoal, o que é esse SERP aí? Quando vocês respondem, deixa eu só pegar aqui uma água, tá, pessoal? 30 segundinhos. E aí, pessoal, dúvidas, perguntas? Quem tiver pode ir colocando aí, tá? Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu só verificar aqui se a sequência ela permanece. Permanece. Deixa eu compartilhar aqui. Outro quesito, tá, pessoal, que é bem utilizado é a questão das redes sociais. Ó. Atualmente, as redes sociais afetam diretamente na classificação de uma página. Na página, nos resultados do Google. Além de permitir uma divulgação em massa de qualquer página, viralizar conteúdos Facebook, Google, Instagram e Twitter, por exemplo, servem como referência para os sites de busca. Então, se vocês levarem em consideração, até uma publicação, por exemplo, em qualquer uma dessas redes sociais, citando o nome da empresa, tá? Consequentemente, o Google ele vai levar o seu ranqueamento, ou seja, quanto mais citações do nome da empresa, mesmo que seja nas redes sociais, também vai levar o site de vocês, tá? Então, vocês podem colocar linkzinhos, como eu falei, aquele botãozinho de arrastar para cima e tudo mais, tá? Então, a internet, ou melhor, exato, o Google ele monitora tudo, inclusive as redes sociais. Então, se vocês quiserem, por exemplo, encontrar uma pessoa ou dados de uma pessoa, não sei se eu já coloquei para vocês aí, mas se vocês colocarem, por exemplo, no Google, o nome de vocês completo, tá? De preferência com aspas simples, é provável que vocês irão encontrar conteúdos a respeito daquela pessoa, tá? Ou redes sociais, às vezes o RG, a partir de um RG você encontra o CPF, um número de título, um número de telefone, uma empresa que a pessoa tenha, o nome da empresa, localidade, onde a pessoa está. Então, em uma simples busca no Google, você pode encontrar tudo, tá? E as redes sociais, elas são muito importantes neste quesito, né? De você também usar ela como auxílio para o seu site, tá? Então, a dica é, forem vender um aplicativo, vendam também a ideia das redes sociais, tá? Ou, por exemplo, por mais que você não for vender um site ou um aplicativo, mas vender para o cliente de vocês que através das redes sociais ele pode alavancar o nome da empresa, tá? E aí vale a questão de, por exemplo, turbinar uma postagem no Instagram, tá? E assim por diante, ok? Então, a dica é uma empresa... eu não recomendo, por exemplo, vocês estarem presentes em todas as redes sociais. Eu, particularmente, não faço isso, né? Então,
Tem um videozinho, deixa eu ver se eu lembro aqui, viu? Que é o roubo de identidade digital. Eu tenho ele, não sei se eu já mostrei para vocês em algum momento, que às vezes as pessoas querem postar absolutamente tudo que fazem, muitas vezes não é necessário. E aí o que é que acontece? Termina se expondo a ponto de se prejudicar, tá? No caso da empresa, as postagens elas são feitas com mais responsabilidades. E isso eleva por exemplo, o PageRank e o nome da empresa de forma responsável. Agora, o que eu vejo muito é que as pessoas postam muito de forma irresponsável a sua vida, tá? O que fazem, quais são os móveis que tem em casa, se tem carro, qual é o carro, se tem moto, qual é a moto, se vai para uma praia, informa ao ladrão que a, a casa não tem ninguém, que está todo mundo na praia, né, que partiu praia. Então, quer dizer, muitas vezes a gente que informa para as outras pessoas o que nós temos, tá? Então, inclusive, eu não sei se vocês prestaram já atenção, mas podem prestar atenção que para quem trabalha com tecnologia, não faz muitas postagens sobre vida pessoal, tá? E quando faz uma postagem, é uma postagem, digamos, que não tente expor a família ou o que tem, o que faz e assim sucessivamente, tá? Inclusive, eu digo a vocês, até a questão de emprego, que eu acho que eu já falei também, né? Se você tem o hábito de postar tudo nas suas redes sociais, digamos, vamos colocar um exemplo, viu? Não, não é que seja verdade, mas digamos que o Belkcelder posta um vídeo lá, ele empinando a moto, arruaçando, né? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Só uma suposição. Aí, digamos que o Belkcelder vai para uma entrevista de emprego, ele leva o currículo dele, inclusive até nos currículos existe algumas empresas que pedem as redes sociais, ou seja, que se coloque as redes sociais. Então, a empresa ela vai pesquisar nas redes sociais e vai verificar se aquela pessoa tem ou não o perfil, né, que a empresa esteja procurando. E às vezes a empresa já consegue identificar se é ou não aquele perfil com base no que a gente publica nas redes sociais. Então a dica é: tenham cuidado no que vocês postam nas redes sociais, tá? Isso foi só uma suposição, viu, Velcel? Então tenham cuidado aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tráfego do site, sim, que nós íamos ver, ou melhor, que eu achava que já tinha passado para vocês, mas não, tá? E o que é o tráfego do site, tá? Não adianta a gente ter um site e esse site a gente não saber se as pessoas estão acessando ou não, tá? Então, o gerenciamento do tráfego de sites, existe algumas plataformas, tá, pessoal, que a gente pode fazer isso daí. O Google, obviamente, é uma delas. Teve até uma observação que eu tinha colocado aqui, eu acho que eu apaguei. Não, tá aqui no outro slide. Que eu coloquei até essa ferramentazinha aqui, ó, Search Console, tá? Um aplicativozinho no celular que ele serve também para fazer a verificação do tráfego do site. Deixa eu até colocar ele aqui que fica mais interessante para mim. Só um instantezinho, tá? Eu coloquei ele aqui no site errado. E aí, pessoal, o que é que acontece? Um site existe para ser acessado e quanto mais acessos, mais retornos ele tem. Aliás, ele pode dar para o seu proprietário. O Google também analisa a quantidade de acessos de um site e utiliza este número como mais um ingrediente na hora de classificar a página. Isso eu já falei. Agora, para a gente ver isso na prática, né, para a gente fazer isso aqui na prática, deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente fazer. Fazer isso daí não paga nada, tá, pessoal? Ele é gratuito. Eu vou só usar aqui, por exemplo, Google Analytics. Deixa eu ver se eu... Na verdade, tem que começar aqui. Analytics. Aqui, ó.
há uns anos atrás, quando a gente ia fazer um cadastro aqui no Google Analytics, no final ele dava para a gente um código HTML para a gente colocar nas nossas páginas. Aí, a partir de um determinado tempo, ele não está gerando mais o código HTML, ou seja, ele está fazendo diretamente. Deixa eu ver só se eu consigo aqui, porque... Deixa eu ver aqui. Eu já fiz com uma aluna, por exemplo, aqui, ó, eu utilizei um site de uma aluna que fez aqui, que a Vícia. Ela criou um site chamado de VF Móveis, tá? Aqui foi um site e ele dá um relatório, ou seja, a partir do cadastro, ele dá um relatório, tá? Sobre o número de usuários que acessaram o site, nesse caso ninguém acessou o site dela em um determinado período, tá? Ou seja, nos últimos 7 dias, ó, ele dá um retorno aqui. Contagem de eventos, conversões, receita total, que ele dá até em dinheiro quanto o site rendeu. Usuários nos últimos 30 minutos, 0, ninguém acessou. Atividade do usuário ao longo do tempo, ou seja, no primeiro dia, 7 dias, 30 dias. Então, ele dá também qual é a localidade em que as pessoas estão acessando, tá? Então, se está o site, por exemplo, se tivesse alguém lá do Canadá que tivesse acessado o site, iria mostrar aqui, se tivesse alguém, qualquer região, na verdade, tá? Então, ele iria dar a região todo certinho. De que forma as pessoas chegaram no site, ou seja, qual foi a palavra-chave, contagem de eventos, ou seja, ele dá todo um relatório, tá? De quantas pessoas e de onde foi, quanto tempo as pessoas passaram no site, ele dá tudo isso para a gente. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo criar aqui mais uma comparação, ver se ele me dá uma possibilidade aqui, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Dimensão, idade. Deixa eu ver aqui, adicionar nova condição. Isso daqui é só uma condição para aquele site. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Viu? É que eu não queria sair desse usuário aqui. Tá vendo a origem dos usuários? Mostra tudo. Deixa eu ver aqui uma... Tem uma opçãozinha aqui que eu vi. Vou apagar essa daqui, lixeira. Criar uma propriedade. Vamos ver se eu consigo por aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, porque eu não queria mais criar. Ele só apaga aqui o... Vamos lá. Aí, detalhe da conta, ó, isso aqui é o processo, tá, pessoal? Para criar, a parte de análise, tá? Digamos aqui, ó, nome da conta, aí é obrigatório, ó, as contas podem ter mais de um ID. Digamos que eu vou colocar aqui sorveteria, aliás, vou colocar outro. Vou colocar aqui bônus Lívia, por exemplo. Ele vem aqui mostrando a questão dos serviços do Google, por exemplo, produtos e serviços do Google. Tem que ler aí, eu não estou muito apto a ler. Eu vou dar um cliquezinho aqui em próximo, tá? Aí ele vai perguntar para a gente aqui, esse monitoramento você quer fazer de recursos. Pessoal, agora mostrou. A gente quer fazer esse monitoramento a partir da web, a partir de aplicativos, ou a partir de aplicativos e web. Então, digamos, eu vou deixar aqui aplicativos e web, tá? Sem problema nenhum. Vou clicar aqui em Eita, deixa eu voltar aqui. Eu deixei só lá. Vou clicar aqui em aplicativos e web. Vou clicar em próximo. Ele vai dizer nome da propriedade. Vou colocar aqui que é da Lívia, um exemplo. Categoria de indústria. Ele vai dizer ó, artes, entretenimento, automotivo, beleza e condicionamento físico, livre leitura, mercadoria,
Mercados comerciais e industriais, computadores. Vamos lá, alimentos e bebidas. Vou colocar isso daí. Fuso horário, vou colocar aqui Brasil, deixa eu ver aqui o Brasil. Tá, fuso horário, vou procurar aqui Maceió. Moedas exibidas como real, né? Deixa eu procurar aqui o real. BR aqui. Real, vou clicar em criar. Vai ter que aceitar o contrato, porque se não aceitar não vai, ó. Vou colocar aqui Brasil novamente. Brasil. Vou aceitar outros termos aqui, eu aceito, porque se não aceitar não vai. Pronto. Criei, ó, configurar um fluxo de dados para começar a coleta de dados. Aí o que é que acontece, tá, pessoal? Ele está procurando online e web. Nós criamos tudo aí. Ele informa que só vai ter resultados, ou seja, ele só vai começar a mostrar rendimentos a partir de 24 horas, começando de agora. Então, se a gente clicar, por exemplo, em um web e eu quero configurar, eu venho aqui e coloco o nome do meu site, tá? E aqui eu coloco, aliás, aqui eu coloco a URL do meu site e aqui eu coloco o nome do site, tá? Coloco lá a URL e aqui coloco o nome do site, ok? Colocou isso daqui, criar fluxo. Pronto, a partir daí o Google vai estar monitorando quem são as pessoas que estão acessando o seu site, ou o seu aplicativo, aliás, nesse caso aí o site, quem é que está acessando, de onde as pessoas estão acessando, em média quanto tempo as pessoas estão passando no seu site. Então, a partir de 24 horas, ele ia dar todo um relatório para a gente. Nós não temos esse link e por isso a gente não vai colocar, tá? Por isso a gente não vai colocar. Mas eu vou até deixar ele... Aliás, eu vou pegar até deixa eu pegar... Não, ele não vai do... Deixa eu pegar o meu canal aqui. Vou colocar ele para ver se vai dar certo aqui. Deixa eu ver o que você tem como... Ah, eu corrijo. Vou colocar aqui canal MC Cursos Online, por exemplo. Ele não aceitou, é necessário inserir uma URL. Ah, não precisa colocar o HTTP. Pronto. Já estou monitorando lá o meu canal. Ó, ele diz que nenhum dado recebido nas últimas 48 horas. Ele só vai dar algum resultado a partir de 24 horas. Então, a partir de 24 horas, eu já começo a acompanhar o fluxo de dados lá no meu canal, tá? Que é onde vocês assistem as aulas. E observe que está lá algumas informações extras, como código e tudo mais. Tá, pessoal? Então, essa daqui seria uma configuração para ser feita no momento em que vocês quisessem monitorar, tá? Quisessem monitorar o acesso ao site de vocês. Quantas pessoas estão acessando, de onde é e tudo mais. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas em relação a esse Google Analytics aí? Hein, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, olha só, vamos ficar acordados de uma coisa aqui. Próxima aula, só está faltando aqui o capítulo 4 do livro. O capítulo 4 do livro, nós vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. 7 páginas, melhor dizendo, tá? Inclusive, ele está dando um Google Analytics aqui também, que a gente não vai usar. Então, vamos ficar acordados do seguinte. Semana que vem, a gente, no primeiro momento da aula, a gente tira dúvida. Aliás, primeiro a gente termina o conteúdo, tá?
A gente tira as dúvidas de vocês, porque esse conteúdo a gente acaba ele rapidinho, ou seja, eu acho que em 40 minutos a gente consegue concluir esse conteúdo aqui, tá? E revisa e fazemos a prova semana que vem. Certinho para vocês? Todo mundo compreende, aliás, entendeu aí? Está compreendido? Hein, pessoal? Então, ó, vocês vão estudar para a semana que vem dizer o seguinte, viu, Belcel, né? Não chegar a semana que vem e dizer, oxi, era prova, eu nem sabia que era prova. Viu, pessoal? Então, por favor, estudem. Deixa eu só verificar aqui uma coisinha, tá? Só um instante. Eu passo para vocês uma... Só um minutinho aqui. Pronto. Pessoal, eu vou verificar, tá, com o pedagógico também a respeito do módulo que nós iremos trabalhar, tá? Porque na sequência, para vocês estão faltando o Animate, depois do Animate está faltando Phone Gap, tá? Tá faltando Projeto App. Deixa eu ver mais aqui que eu acabei de olhar. Ó, tá faltando Phone Gap. Técnicas de SEO nós estamos fazendo hoje. Sim, Adobe Muse, tá? Então tá faltando Animate, Adobe Muse e Projeto App, ok? Deixa eu ver, isso mesmo. Nós já vimos HTML, já vimos CSS, estão faltando 3 módulos aí para vocês concluírem o curso. Eu vou verificar com o pedagógico qual a sequência que nós vamos tomar a partir, ou seja, da outra semana, tá? De hoje a 15, qual será o módulo que nós iremos trabalhar, ok? E aí, na próxima aula, eu dou a resposta a vocês. Então, sendo assim, pessoal, vou liberar vocês mais cedo hoje, tá? Então, tenham uma ótima semana aí. Cuidado que o bicho tá pegando, tá? E com fé em Deus, esse problema aí vai acabar logo, logo. Ok, pessoal? Estão liberados. Vão com Deus. Tá? Tchau, pessoal.